diferenciado, Sim. né, Bela? Hoje é um podcast diferenciado porque eu e a Jennifer vamos estar abrindo o nosso coração pra você. E a gente vai contar, a Jennifer vai falar do testemunho dela, eu vou falar do meu. E a gente vai contar pra você como que Jesus sentou à nossa mesa. A gente vai falar sobre a nossa conversão, a gente vai falar sobre o tema principal hoje é chamado. Então fica aí até o final que você vai surpreender. São duas histórias completamente diferentes. Jennifer tem 1000 anos na minha frente convertida, praticamente desde pequena, ela vai falar isso pra vocês. Eu me converti recentemente, então abre seu coração e vem com a gente. Sim, vem com a gente. Então, vamos lá. Quem começa? Eu contando o testemunho? Ou você quer começar? Não, amiga, eu gosto muito de um post do Instagram que você fez contando, né, que você começou a pregar nos Sim, trens. Eu acho aham. isso o máximo, porque as pessoas que olham pra você hoje, elas não têm dimensão, né, da sua bagagem, do tanto que você lutou pra poder chegar até aqui, né? Lutar, eu digo, na caminhada cristã, desafios, sabe? Aprendizados, marcas, dores. Então, aí você posta, as pessoas olham pra Jennifer hoje, mas não tem noção da bagagem, né, de como foi. Então, compartilha um pouquinho com a gente. Então, o chamado é uma coisa que queima. Eu digo que quando você tem um talento, você pode pegar e enterrar. Você já viu gente que canta, que não canta mais. Você já viu gente que prega, que não prega mais. Porque ela pegou o talento e enterrou. Mas tem algo que você não pode enterrar, é o chamado. O chamado não é você que tem o chamado, é o chamado que te tem. E quando você entende essa verdade, não tem como você fugir, porque você vai dormir e acordar com aquele fogo queimando no seu coração. E você entende que a sua vida tem um propósito, que você foi chamado para viver por algo maior. Você foi chamado para viver por algo que transcende a sua necessidade, aos seus desejos, às suas vontades, e que você foi incumbido por uma missão que vem do próprio Deus. Que Ele olhou para você e disse: eu te escolhi, eu te chamei, eu tenho um chamado na sua vida. E assim foi comigo. Quando eu entendi que eu tinha um chamado, não tem mais como você correr. Esse chamado, ele te consome e você entende que a sua vida, ela tem um propósito. Eu me lembro que quando eu comecei a viver um dos sacodes que foi divisor de águas na minha vida, foi quando uma amiga, ela falou assim: Jennifer, imagina que você está no seu enterro. As pessoas estão lá, você está no caixão. O que você imagina das pessoas falando para você, falando de você? Quem foi a Jennifer no dia do seu enterro? Como que você impactou a vida delas? O que você abençoou a vida delas? De que maneira você abençoou a vida delas? Então, quando ela começou a falar isso, eu comecei a chorar. Porque, embora eu já cumprisse meu chamado, embora eu já cantasse, já pregasse, já tinha tido a experiência dos trens, que eu vou falar sobre isso um pouco, embora eu já cumprisse meu chamado, mas eu ainda não tinha me entregado por completo ao meu chamado. E quando ela falou aquilo, eu falei assim: nossa, se Deus me levar hoje, eu vou morrer cheia. E tem uma frase que Marlise Moore diz: quando você morrer, morra vazio. Sabe, que você entregou tudo que você tinha para entregar aqui na Terra. Que você cumpriu a sua missão, que você cumpriu o seu chamado. E quando ela falou aquilo estremeceu as minhas estruturas. Eu falei: nossa, eu ainda não preguei a palavra como queima dentro do meu coração. Eu ainda não impactei vidas, falei do amor de Jesus e do que Ele fez para mim, como arde no meu coração. E aquilo foi começando a me desesperar. E eu falei assim: meu Deus, eu preciso cumprir meu chamado. E foi quando eu comecei a me posicionar de maneira intencional para viver aquilo que Deus tinha para minha vida. Lógico que teve uma trajetória, e essa trajetória me forjou para hoje eu poder estar vivendo o meu chamado. E eu acho muito importante isso, porque se você olhar a vida de todas as pessoas que Deus usa, elas têm uma jornada, elas têm uma fase de preparo. Essa fase é muito importante para você viver o que Deus tem para sua vida, porque quando você pula etapas e você vai já para aquele lugar, imagina, se Davi não passasse por todo o processo, foram 13 anos esperando para viver a promessa de ter o trono, de ser o rei de Israel. Talvez ele não ia ser um rei segundo o coração de Deus. Talvez ele não ia conseguir cumprir o propósito de Deus como Deus o chamou para cumprir, porque ele estava despreparado. E você vê que mesmo com todo o processo, ele errou muito no reinado dele. Imagina se ele não tivesse sido preparado, forjado no sofrimento, como o Davi foi. Então existe essa fase de preparo. E é muito preocupante quando a gente já vai direto e pula etapas de preparação, porque qualquer coisa vai te parar. Quando você não tem clareza daquilo que te move, qualquer coisa te para. E aí vem uma decepção, uma traição, uma crítica é capaz de te parar. Um cancelamento
é capaz de te parar. Então você precisa ter clareza do que te move. Se eu tenho clareza que o meu propósito é ganhar o coração de Deus, é honrar o coração de Deus, é quando ele olhar para minha vida, ele vê o fruto do penoso trabalho da sua alma na cruz, aí sim, eu não vou deixar que nada me pare, porque o que importa para mim é o que Deus diz a meu respeito e não a opinião das pessoas e não as críticas. Então eu vivi uma fase de preparação que eu não sabia que eu estava vivendo e que foi muito dolorosa, porque a fase de preparação, você vai ver, para quase todos os homens de Deus que Deus chama na Bíblia, é uma fase escondida. Que Deus te tira dos holofotes. Que Deus te tira dos lugares de destaque. Ele vai te usando nos bastidores. Ele vai te usando quando ninguém vê, quando ninguém dá nada para você. E exatamente aí. Paulo, ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Mas se você olhar a história dele, ele também passou em torno de 10, dizem alguns até 20 anos escondido, sendo tratado, sendo trabalhado, sendo podado por Deus. Porque como uma flor, a gente precisa das podas necessárias. E eu me lembro que eu fui podada, Bela, justamente na minha adolescência, que foi quando eu servia a Deus, mas escondida, né? E ainda mais porque eu estava numa igreja que era muito machista. Então, quem tinha oportunidade eram os homens. Eles eram que tinham mais oportunidades de poder influir no seu chamado. Mulheres, até um tempo atrás, isso é uma realidade. A gente está falando aqui para amigas, né? Isso é uma realidade em muitas igrejas até hoje. Mas antigamente isso era muito mais pesado. Mulheres quase não tinham oportunidade de pregar. É tanto que a pastora Helena Raquel, que a gente ama, ela foi uma das pioneiras, uma das primeiras mulheres evangélicas a ser pregadoras no Brasil. Então, e ela quebrou um tabu. Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse id não é uma exclusividade para os homens, não é uma exclusividade para o pastor, não é uma exclusividade. Todos nós temos que cumprir esse id. E o meu coração, apaixonado por Jesus, amando o Senhor, e isso foi em virtude de uma experiência genuína que eu vivi com Deus aos meus 13 anos de idade. Aos meus 13 anos de idade, eu já tinha tido experiências com Deus, já tinha vivido, mas eu vivi uma fase de revolta, porque eu fui muito ferida. Quem conhece meu testemunho sabe que eu sofri um abuso. Isso gerou muitos traumas dentro de mim, gerou uma revolta. E aos meus 13 anos, eu me revoltei completamente. E eu me lembro que eu entrei para dentro do meu quarto, meu pai me colocou de castigo, porque eu era a líder causadora, né? Eu sempre tive esse espírito de liderança muito forte, né? Um influente muito forte. Então, eu tinha essa liderança na escola. Eu levei todo mundo tanto na escola quanto na igreja. Eu peguei todos os jovens da igreja, do louvor da igreja, e levei para dentro de uma boate da escola. Todos os jovens foram afastados do cargo. O coral jovem não cantava mais. Eu lembro que meu pai falou assim: você vai ficar de castigo. E eu fiquei de castigo. Nesse castigo eu fiquei revoltada. Eu aprontava muito na escola. E era uma feira de ciência que eles imitaram uma boate. E aí eu levei todo mundo para essa boate. E eu me lembro que nesse castigo, eu falei assim: Deus, o Senhor não tá nem aí para mim. E eu tinha ido morar em Natal, eu sou carioca, e tinha ido morar em Natal. Isso me deixou revoltada. O Senhor me trouxe para esse fim de mundo. Hoje eu sou apaixonada por Natal. Quem é de Natal, fique tranquilo. Eu amo essa cidade, marcou minha vida. Foi o cenário que Deus escolheu para marcar a minha história. E eu falei: Deus, o Senhor me odeia, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não tá nem aí para mim. E Deus, naquele momento, eu conheci um Deus que abraça, porque até então eu só tinha ouvido falar de um Deus rigoroso, um Deus que, se você errar, ele vai te disciplinar, você já não vai poder tomar ceia, você já não pode fazer isso. Só o Deus das regras. Eu não tinha conhecido o Deus que abraça, que pega no colo, que trata, que cura, que tira os carrapichos, sabe? E naquele dia eu estava muito revoltada, falei: Deus, eu te odeio, pode sumir da minha vida. E com raiva, porque a Bíblia diz que quando você tenta agredir a Deus, você agride a sua própria alma. Sim. E eu mais agredia a mim mesma. E eu chorava de raiva no chão, e até que eu senti um abraço. Foi tão real que eu olhei para ver se minha mãe tinha entrado na porta, tinha entrado no meu quarto, e eu vi que não. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Ame a minha palavra. Por que eu tô falando isso? Porque é muito fácil dizer: eu tenho um chamado. Tá, mas qual a experiência que você tem com Deus? Porque a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Como eu vou falar que Ele é bom se eu nunca provei? Exato. Como eu vou falar de Jesus se eu nunca experimentei? Como eu vou realmente dizer que Ele é real se para mim Ele é só um conceito, Ele é só
um estudo, ele é só algo que eu ouvi falar, mas eu nunca de fato experimentei. Então, para você viver de fato um chamado com Deus, você precisa conhecê-lo. Exato. E quando eu conheci a Deus, ele disse, ame a minha palavra. A partir dali, eu levava a minha Bíblia para todo lugar que eu ia. Eu levava a minha Bíblia para a escola, para os intervalos. Todo lugar eu estava lendo a palavra, meditando na palavra, e eu comecei a ser apaixonada pela Bíblia. E aquilo foi gerando no meu coração um amor por vidas. Por quê? Quando você ama o que Deus ama, não tem jeito. Você vai amar vidas. Você vai amar aquilo que o coração dele anseia. Sim. Qual é o anseio do coração de Deus? Vidas, almas. Esse é o desejo. E eu me lembro que eu vivi uma fase de avivamento que a gente viveu na nossa juventude lá em Natal. E a gente, todas as terças-feiras e sábados de manhã, a gente fazia evangelismos. E eu comecei a pregar ali, naqueles evangelismos improváveis. Tinha um momento do encontro, que era com uma Kombi, com uma caixa de som, que a gente dizia, olha, eu vim aqui dizer que Jesus te ama, que Deus tem um plano na sua vida. Bem como a gente batia de casa em casa. Oi, eu vim aqui dizer que Jesus te ama, que Deus tem um plano na sua vida. Ou no trem, que era... Quando era mulher, duas mulheres para cada lado do vagão, porque um homem dava voz para um vagão inteiro, mas mulher não dava voz. Então a gente falava, cada uma para um lado, olha, Jesus te ama. Então ali eu fui forjada, sendo preparada para viver o meu chamado. Eu comecei o meu ministério aonde eu estava plantado. Porque hoje a gente tem uma ideia equivocada de que ministério começa no altar. Ministério começa com o microfone na mão. Ministério começa na plataforma. Meu ministério começou porque eu recebi convite para pregar. Não! Seu ministério não vai começar porque você recebeu o convite para pregar. Seu ministério vai começar aonde você está, com o que você tem e com aquilo que você pode e deve entregar a Deus. Sim. Então, eu peguei aquilo que eu tinha naquela época, não tinha redes sociais. Então, eu peguei aquilo que eu tinha e entreguei ao Senhor. Eu entreguei a minha vida a Ele. E quando eu não estava com o meu grupo de jovens, eu também evangelizava. Eu falava de Jesus para as pessoas. E aquilo foi me preparando, me forjando. E eu me lembro que eu vivi uma fase trivial também no meu chamado. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro. E eu entendi que Deus tinha um chamado na minha vida. Eu entrei na faculdade, comecei a faculdade de Direito. Outra coisa complicada. Tem um chamado. Então, não faço faculdade de nada? Peraí. É preciso a gente entender isso. Porque, imagina se todo mundo que tem chamado não fizer faculdade. Deus, ele quer alcançar as 7 esferas da sociedade. O Senhor, ele quer alcançar todas as áreas da sociedade. E talvez é uma profissão. Eu li uma pesquisa que fala que apenas 5% da população foram chamados para cargos eclesiásticos. Ou seja, os outros 95% foram chamados para estar inseridos em outras esferas da sociedade que não sejam dentro da igreja, sabe? A igreja, a palavra eclésia, chamados para fora. Você não tem que ser crente dentro da igreja, você é chamado para você ser crente fora da igreja. Então é isso que muita gente não entende. Fica lá em busca do microfone na mão porque quer uma autoridade, uma relevância, mas às vezes não é aquilo que Deus tem para a vida da pessoa. Então, assim, eu sou médica, tá? Saiba que Deus tem um propósito dentro do hospital que você trabalha, dentro das pessoas com as pessoas que você cuida. Eu sou advogado. Cara, Deus tem um propósito dentro desse trabalho, dentro das pessoas que estão ao seu redor. Então, aonde eu tô? A gente precisa de políticos, a gente precisa de bons advogados, sabe? Exato. Então, tem muitas pessoas se concentrando dentro da igreja, só que a igreja é um tempo de comunhão, talvez um tempo de preparo ali, mas o seu lugar, você tem que entender o seu lugar dentro daquilo que Deus chamou. Então, acho que isso é uma parte de onde as pessoas muito se perdem, né? Sim. Aí, imagina se todo mundo só ficar na teologia, só ficar na igreja, e a gente vai deixar de alcançar, uma médica vai deixar de alcançar no hospital. Exato. Um advogado vai deixar de fazer diferença num tribunal. Então a gente precisa de pessoas de Deus em todos os lugares da sociedade para fazer diferença. Então, quando eu compreendi isso, foi no momento que eu vivi uma crise. Porque a tendência natural de quem tem um chamado é você dizer assim, vou largar tudo, vou ser missionária, vou lá pra África, vou falar de Jesus. Essa é uma tendência e nosso coração deseja. É verdade. Mas a gente precisa ir pra Deus e perguntar. E na época tinha o centro de treinamento ministerial diante do trono, lá, da Lagoinha. E eu comecei minha faculdade, mas eu tenho um chamado. Eu falei, Deus, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, eu quero que o Senhor me dê um sonho. Eu fazendo aquilo que o Senhor me chamou. E eu me lembro que o sonho que Deus me deu era tocando violão, ministrando louvor e passeando. Enquanto eu cantava, eu meio que bailava com o violão. E nesse sonho, Deus me dava
uma canção. Então aquilo me marcou. Eu falei, nossa, Deus tem um chamado comigo. E eu também achei que era para a área do louvor. E eu vou te explicar. E na verdade, Deus tem um chamado no louvor comigo, mas ele foi me mostrando, ampliando essa visão. Porque às vezes ele mostra só um detalhe. E não o todo daquilo que ele tem para sua vida. E ali foi um detalhe suficiente para eu entender. Deus tem um chamado comigo. Eu nunca peguei no violão na vida. Meu pai me deu um violão. Eu nunca fiz aula. E hoje eu toco, assim, mais ou menos. Mas é porque eu não estudo. Mas eu nunca fiz aula. Então foi algo assim, realmente, que onde eu levo meu violão, onde eu canto. E eu vejo que Deus atua, que é uma ferramenta para a glória de Deus. E quando eu entendi que ele tinha um chamado comigo, eu falei assim, agora eu vou largar a faculdade. Tinha acabado de começar. Vou abandonar tudo, vou para o Centro de Treinamento Ministerial diante do Trono. Falei com o meu pastor, arrumei minha mala, mandei o formulário, fui aprovada, fiz todo o processo. E eu comecei a sentir uma angústia. E eu fui para dentro do meu quarto e falei assim, Deus, o Senhor tem um chamado comigo. Eu tô ouvindo a tua voz, tô obedecendo, eu tô indo para lá. Mas por que eu tô sentindo essa angústia? Fala comigo, Deus. E uma coisa que eu sempre tive na minha vida é devocional. É esse secreto que é tão importante para você ouvir a voz de Deus. E você não se equivocar. E eu falei, Deus, fala comigo. E ele falou, Jennifer, não é o CTMDT. É muito fácil, Deus falou assim comigo, é muito fácil você ir para um lugar onde as pessoas dormem e acordam querendo Deus. Eu quero que você comece o seu ministério aonde você está. Onde eu estava? Na faculdade. Foi lá. Eu pegava o meu violão, do sonho que ele me deu, porque era para aquele momento. Pegava meu violão, morava em Bangu, pegava um ônibus até o centro da cidade. Quem sabe a distância sabe que é longe. Põe 2 horas de ônibus, 1h30, 2 horas. Chegava no centro da cidade, ia pro meu estágio, guardava meu violão na sala. À noite ia pra minha faculdade com meu violão nas costas. No intervalo, ia pra aula, guardava meu violão. No intervalo, eu tirava a capa e começava a cantar as poucas músicas que eu sabia. Mas eu chegava assim, ei, deixa eu cantar um louvor pra você. Eu tenho um louvor pra te cantar pra você. Aí eu começava a cantar. Aí a pessoa começava a chorar. E ali eu começava a pregar a palavra. Comecei a pregar a palavra. Por isso que eu digo, comece onde você está. Com o que você tem. E com o que você tem. Porque ali eu comecei a pregar a palavra. Anos depois, eu fui pregar num retiro da minha igreja. Estava lá um jovem que eu ganhei para Jesus na minha faculdade, com a Bíblia que eu dei para ele de presente. E eu vi o fruto, porque a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai encontrar. Então, aquela semente que eu plantei lá na minha faculdade, depois de muitos anos, eu vi sentado no retiro, recebendo de Deus, convertido, né? E sendo transformado. Então, eu vivi meu ministério, meu chamado, num lugar difícil, onde a maioria dos crentes se desviam, onde a maioria das pessoas, quando entram na faculdade, se afastam de Jesus, começam a ir pra baladinha, começa a ser um crente escondido, 007, né, que diz. Ninguém sabe que você é crente, você não fala pra ninguém. E Deus falou assim, o que eu tenho pra você é diferente. Eu não te chamei pra você ir pra um seminário que você vai dormir e acordar com pessoas que querem Deus. Eu te chamei pra você começar o seu ministério onde você tá. E isso fez uma diferença na minha vida. Isso foi me preparando pros lugares que Ele tinha pra mim. Isso foi me ajudando a quebrar todo tipo de timidez. Isso foi me ajudando a quebrar todo tipo de resistência. Então Deus foi me ensinando a entrar, sentar, a lidar tanto com uma pessoa humilde quanto com uma pessoa bem-sucedida. E como foi importante para mim a minha faculdade e a minha formação. Sim. E a gente precisa entender que Deus, Ele vai usar a sua formação muitas vezes para a glória dele. Hoje eu estou vivendo uma fase que Deus está me chamando exclusivamente para o ministério. Hoje eu estou vivendo uma transição. Mas eu me formei, a faculdade me abriu portas, me fez entrar numa multinacional americana que eu trabalhei, que eu fui muito bem-sucedida, ganhei prêmios. E eu me lembro que um dia eu levei meu violão para uma reunião de executivos de uma multinacional. E lá eu cantei Santo Espírito, és bem-vindo aqui, com todos aqueles executivos. Falei do nome do Senhor, glorifiquei o nome dele ali. E eu entendi que aquilo foi pontual, aquilo estava me construindo, aquilo estava me preparando, porque o dia que eu cheguei no púlpito, eu entendi, eu não comecei aqui. Eu comecei no trem, eu comecei na rua, eu comecei na faculdade, eu comecei no meu trabalho, eu comecei sendo lá fora para depois ser aqui. Porque o altar e a plataforma, ela tem que ser uma continuação daquilo que você vive fora. Exato. Tem que ser uma continuação daquilo que você é
fora da plataforma. Porque muitas vezes se vive um personagem ali. Nossa, sim. Você coloca uma capa, eu sou uma bênção, liguei o modo crente. Saiu dali, você volta a falar palavrão, você volta a agir de várias outras maneiras e você não dá testemunho de crente. Então, Deus foi me preparando. Por isso que eu digo que para você viver seu ministério, nada tem a ver com o microfone na mão. Hoje, a gente tem as redes sociais. E eu sou aquela pessoa que acredito, que incentivo todas as mulheres que chegam do meu lado a você se posicionar nas redes sociais. Eu não tô dizendo que isso vai lotar sua agenda, que você vai começar a ser convidada para pregar. Eu tô dizendo que você tem que deixar com clareza nas suas redes sociais que a sua vida é de Jesus, que você serve a Ele, que você tem que começar a se posicionar aquilo que Deus tem falado com você. Um versículo, uma palavra. A gente precisa transbordar daquilo que a gente tem recebido. Senão a gente vive uma obesidade espiritual. Eu recebo e não compartilho com ninguém. Porque o evangelho, ele tem que entrar em mim, mas passar em mim e alcançar o outro. Como um rio. Exatamente, como um rio. Ele tem que passar em mim. Exato. Ele não pode parar em mim. Porque água parada dá bicho. Água parada dá dengue, dá doença. Deus não nos chamou para sermos águas paradas. Exato. Deus nos chamou para a gente ser água em movimento. Água representa a palavra na Bíblia. Então, a palavra que você recebe, você precisa compartilhar, você precisa transmitir. E você precisa viver o seu chamado. Talvez com uma rede social, talvez na sua faculdade você vai começar a falar de Jesus, fazer reuniões intencionais para falar de Jesus. E eu me lembro que eu sempre desejei falar de Jesus. E uma das coisas que eu fazia na minha adolescência também é que eu era líder de classe. Na época tinha esse negócio de líder de classe. E eu dizia, já que eu sou líder de classe, a gente vai fazer um café da manhã, uma festa surpresa para o nosso professor. Eu organizava tudo. Isso na escola, 7ª série, 8ª série. Eu falava assim, a gente vai organizar tudo. Você traz o salgadinho, você traz o bolo, você traz o refrigerante. E eu falava, deixa que a organização do casamento, do aniversário surpresa, eu faço. Eu fazia um culto em cada aniversário surpresa. O professor chegava, cantávamos parabéns, eu cantava pra ele, dava uma palavra pra ele e depois fazia toda a turma dar a mão e orar por ele. Uau! E aí, assim, eu fazia festa surpresa pro professor. Nada evangelista. Nada era em vão. Então, todos os lugares e fases que eu passei, eu deixei que o Senhor me usasse, porque o seu chamado, ele tem que transbordar. Sim. E assim, eu fui vivendo o meu chamado. E hoje, né, Deus tem cumprido suas promessas. Quando eu passei uma dor terrível na minha vida, que eu achei que o meu ministério tinha acabado, Deus disse, é agora que eu vou começar. E foi exatamente nesse momento que Deus começou a soprar, Deus começou a fazer, Deus começou a movimentar. Um vídeo meu que eu nem imaginava viralizou e Deus fez. Mas nós precisamos ter uma história de bastidor. Sim. Não é simplesmente chegar no altar. É quem você é antes de você ter chegado ali. Muito bom. Nossa. E vou deixar você falar agora. Nossa, amiga, muito bom. Glória a Deus. Amém. Assim, fica muito, né? A Jennifer, ela tem um testemunho completamente diferente do meu. Eu, assim, falando um pouco de mim, eu me converti tem 2 anos e meio. E é muito louco, né? Você acompanhar, eu falo assim, eu queria ter conhecido Jesus antes, acho que teria aproveitado mais. Mas tem um tempo certo, a gente é rebelde, assim. Mas, assim, vim diretamente do mundão mesmo, ficava com meninas. Mas um testemunho tão necessário, né? Não, exato, com certeza, né? Porque é a realidade que a gente tem hoje. Isso. Então, usava drogas, bebia muito, ficava com meninas, tive né? O meu último relacionamento foi super abusivo. Então, tipo, me batia, me xingava, agressão verbal, agressão física. E eu tolerava aquilo porque, na verdade, eu não sabia quem eu era, né? Então, eu fui me tornando aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. Já trabalhava no Instagram, já trabalhava na internet, mas sempre fui muito teatral, né? Na escola, eu queria fazer a peça de teatro. Eu nunca fui matemática, ciência, nada, mas eu queria estar no teatro, eu queria estar fazendo peça, eu queria estar conversando. Eu sempre fui muito da comunicação. A minha mãe perguntava, Isabela, quando você crescer, o que você vai ser? Eu falava, eu vou ser a Fátima Bernardes. Sempre gostei, né, de uma televisão, de um microfone, de falar, de me comunicar. Sempre gostei do ambiente de câmera, sempre. Então, eu cresci falando, eu vou ser atriz, vou fazer malhação, vou entrar no Big Brother. Então, assim, eu fiz, enquanto as minhas amigas
amigas estavam estudando no pré-vestibular. Eu tava lutando pelo meu sonho. Não, fazer um teste na Globo, vou passar no teste, vou entrar pro Big Brother. Tava tentando dar o meu jeito. Então, vivia pelo teatro. Fiz 6 anos de teatro, 2 anos de TV e cinema. Fiz 7 anos de dança. Sempre fui muito da arte. Sempre me moveu. Sempre vi que tinha uma coisa que gritava ali. Eu me pulsava. Mas, ao mesmo tempo, o mundo sempre me chamava também. Então, o fato de eu não ter tido pais presentes na minha infância, em nenhum momento da minha vida fez com que essa minha independência. Não, eu sei da minha vida, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero. Fui trilhando meu caminho, meus pais sempre, Isabela, quer ser isso, vai. Nunca tive nenhuma rejeição do tipo do que eu queria ser, mas não tive aquele amor, aquele afeto de pai, o que me fazia que eu buscasse sempre nas pessoas, sabe? Então, eu grudava muito em pessoas, era uma dependência emocional com amizades, com relacionamentos, e eu não sabia quem eu era. Então, eu precisava, se a Jennifer falasse pra mim, Bela, eu te prefiro dessa forma, eu fazia de tudo pra estar da forma que você quisesse, para que você me aceitasse. Então, a minha vida foi buscar a aceitação de pessoas. E nessa coisa louca aí de vida, vivi esse relacionamento super abusivo. Enfim, terminamos. O relacionamento saiu para um outro vídeo. Terminamos e foi no meu último período de nutrição. Na faculdade, eu tive uma amiga que eu precisava apresentar meu TCC e ela falou assim, Bela, a gente tem que fazer o TCC, a gente tem que entregar. E a gente deixou tudo pra cima da hora, né? Como ótimas jovens, que é normal, você também faz, tenho certeza. E a Dani falou assim pra mim, Bela, dorme na minha casa pra gente fazer o TCC em 2 dias e a gente apresentar. Porque eu morava distante, né? Fazer faculdade aqui na Barra. Aí eu falei assim, tá bom, Dani. Aí a Dani falou assim pra mim, mas olha, pra você fazer o TCC comigo, você vai ter que ir na igreja. Porque hoje é dia de culto e eu vou com a minha família. E eu, tá bom, mano. Vamos embora. E aí, chegando, eu tinha acabado de terminar. Acho que tinha 2 dias que eu tinha terminado. Acho que foi um cuidado de Deus, assim. E aí, eu cheguei na igreja e na oferta, na palavra de oferta. Eu nunca tinha entendido a palavra de oferta, assim, porque antigamente eu já ia para algumas igrejas e eu tinha trauma de igreja. Eu tinha trauma de pastor. Eu odiava pastor por tudo que... Com tudo que você possa imaginar, eu vou contar um porquê. Eu odiava o pastor, eu odiava o ambiente de igreja. Achava que esse negócio de dízimo e oferta, eu falava, pastor quer roubar dinheiro da igreja, só quer tirar dinheiro da igreja. E parecia uma barganha, sabe? Aqui ainda mais. Aquilo me incomodava de uma forma surreal. E quando eu cheguei na Lagoinha, eu acho que eu falo assim pro meu pastor, eu falei, cara, eu me converti no dízimo e oferta. A palavra foi assim, cara, se você quiser dar amém, se você não quiser dar amém, Deus vai te amar e te abençoar da mesma forma. E eu lembro que eu só tinha, eu acho que era R$10 na minha carteira. E eu entendi que aquela palavra entrou, sabe? Porque ele pregou sobre aquela passagem da viúva, que ela só tinha uma moeda, ela deu tudo que ela tinha, mas na verdade ela tinha dado o coração. E eu me converti ali, assim. Me converti não, aceitei Jesus ali, né? Porque a conversão, ela foi um processo. Aceitei Jesus ali no dízimo e na oferta. Eu só tinha R$10 na minha carteira. Eu sabia que a minha mãe, ela não ia, estudava longe, não ia ficar provendo pra eu estar ali na igreja todo domingo ou toda quinta-feira. Eu só tinha, acho que, se eu não me engano, era R$10 na minha carteira. E eu falei assim, Deus... Primeira vez que eu nunca tinha dado, assim, eu odiava esse negócio. Eu falei assim, Deus, eu só tenho R$10 na minha carteira. Esse dinheiro não é meu. Eu nem sei como eu vou voltar pra casa. Mas eu quero que isso aqui seja uma semente. Uma semente de que eu possa voltar na sua casa mais vezes. Eu só orei, eu só falei isso. E aí foi muito louco, porque eu dependia dos meus pais ainda, eu tava terminando a faculdade, eu não tinha independência, o meu dinheiro. E eu só tinha R$10 na minha carteira que não era meu. E foi muito louco, porque no dia seguinte eu recebi a primeira proposta de emprego na internet. Que foi uma empresa que me contratou, você vai receber isso aqui pra você divulgar isso aqui pra mim. E eu fiquei assim, cara, surreal, porque eu já tinha o dinheiro do Uber de ir e voltar pelo menos todo domingo. E aí, tipo, isso me emociona muito, porque, cara, foi completamente cuidar de Deus. A minha oração foi, eu só quero continuar vindo aqui, tipo, é só isso que eu quero. O ambiente ali, eu já fui tomada. Eu falei assim, eu não tenho isso aqui, eu não tenho essa paz. E aí, continuei, né, a minha trajetória, só que eu era muito mundana. E quando eu terminei com o meu ex-namorado, eu fiquei completamente traumatizada. Eu comecei a falar assim, homem não presta, nunca quero casar, nunca quero ter filhos. Isso aqui não é pra mim. Porque eu sempre vi, minha família não tem nenhuma referência de família, de comer à mesa, de orar, de ter um relacionamento saudável. Eu só sempre vi meus pais brigando, família brigando, confusão, problema com dinheiro. E não só da minha família, mas das famílias ao meu redor também. E amigas minhas que casavam, era um problema. Mas eu falei, gente, eu prefiro não sofrer, então eu prefiro viver a minha vida sozinha, não quero casar, não quero ter filho. E eu falei, vou ficar com uma menina que é mais divertido. Então eu tinha acabado de aceitar Jesus e eu falei assim, bom, eu vou ficar com meninas porque não entendia nada do evangelho. Pra mim, aceitei Jesus de coração. Eu aceitei porque eu achava que Jesus não gostava de mim.
Porque antigamente, né, minha mãe sempre me levava à missa. Eu não gostava daquele ambiente porque era muito parado, eu sentia sono. E ela falava assim pra mim, é por isso que você não tem fé, por isso que você não tem fé. Então eu associei a palavra, você não tem fé, Jesus não gosta de mim. Então eu fui uma criança que eu nasci achando que Deus era uma pessoa muito distante. Minha mãe chegava no meu quarto e falava, caramba, Bela, Deus falou comigo. E eu ficava furiosa, queria matar a Bia quando ela falava isso. Eu falava, cara, por que Deus falou com você? Tipo, Deus é um ridículo, fala com você, mas não fala com os outros. Deus tem filhos preferidos. Tipo assim, ela ia pra calçada, né, a gente tinha uma piscina, e ela ficava lá fora, olhava pro céu, chorava. E eu ficava assim, ai, que coisa irritante, sabe? Esse Deus, que coisa irritante. Uhum. A rejeição. Sempre na minha vida foi rejeição. Eu me sentia rejeitada por Deus. Porque eu era rejeitada por pessoas, porque eu fui rejeitada na maternidade, enfim. Sim. Aquela coisa toda. Mas quando eu me converti, eu ainda não entendia o que era aceitar Jesus. Não é explicado. Que hoje a gente entende, aceitei Jesus. Mas o meu coração queimava por Jesus. Mas eu ainda continuei fazendo umas merdas da vida. Eu comecei a ficar com meninas, porque eu falava, gente, esse negócio de homem não dá certo. E eu comecei... Satanás é muito sujo, né? Eu tive uma influência, né? De uma amiga que, tipo, assim, ela traía o marido dela com meninas, então eu comecei a ficar com ela na minha casa, aquela coisa. E era algo que tentava me prender, ao mesmo tempo eu queria ir pra igreja. Então eu ficava meio lá, ficava meio cá. Isso, tipo, eu entrei na igreja. E acho que um pouco depois que eu me converti, veio aquele todo sonho, Malhação, Big Brother, que eu já fazia teste, já queria, já tava fazendo teste pro Big Brother. E aí eu descobri que eu ia entrar no Big Brother. E aí a minha irmã fez alguns testes comigo. Eu falei assim, caramba, meu sonho que tá acontecendo. Só que eu tava apaixonada por Jesus. Eu tava apaixonada. Eu tava sentindo algo. Por mais que eu estivesse lá, entrei pra igreja, ficando com meninas, bebendo, furei a quarentena, assim, de uma forma sobrenatural, mas... meu coração queimava assim, absurdamente. E aí eu lembro que eu chamei a pastora na minha casa e falei assim, olha, vou entrar no Big Brother, passei por todas as fases, não sei o que eu faço, tô apaixonada por Jesus, mas eu me converti agora, eu não sei o que eu faço. E aí a pastora orou comigo. E aí, só que quando ela orou, eu entendi que precisava ter algo meu, sabe? Eu precisava ter uma decisão. Eu precisava tomar uma decisão, sabe? Não adianta. Você aceitou Jesus, tá bom, mas e a decisão? E a caminhada? Porque muitas pessoas, aceitei Jesus, minha vida vai ser maravilhosa. Não, a sua vida vai continuar a mesma se você não tomar uma iniciativa de mudar um comportamento. E aí, ela orou comigo, aí quando ela foi embora, eu comecei a chorar compulsivamente. E eu lembro que eu só fiz uma oração, eu falei assim, Deus... Eu queria muito, isso aqui é o meu sonho de vida, eu vou ter tudo que eu quero, eu vou ter carro, dinheiro, apartamento, fama, status, era tudo que eu queria, eu só queria um reconhecimento, sabe? A rejeição era tão grande dentro de mim que eu só queria ser reconhecida, eu só queria valor, então eu achava que o valor era no que eu ia obter com o Big Brother. E eu falei assim, mas se não for o que você tem, dá um jeito de cancelar tudo. E aí, cara, no dia seguinte, já ninguém mais me ligava, aquelas orações perigosas, né? Nem sabia que isso era uma oração perigosa, fiz... E ninguém mais me ligou, ninguém mais falou nada. E eu fiquei assim, caraca, perdi o sonho da minha vida. E aí minha mãe ficou furiosa comigo. Você não vai ser ninguém, você perdeu a oportunidade da sua vida. E eu fiquei aqui na cabeça, perdi a oportunidade da minha vida. E agora? Por que eu fui orar? E aí comecei aquela culpar Deus de novo. E eu só ouvi uma voz dentro de mim assim, Bela, você só esqueceu de uma coisa. Quando você se converte, os seus sonhos se convertem juntos. Agora não é mais o seu sonho, é o que eu tenho pra sua vida. Então, literalmente, eu troquei tudo que eu via pro que eu não via. Porque Deus não falou assim, ó, siga-me que eu vou te dar um ministério, siga-me que eu vou te dar um apartamento, siga-me que eu vou te dar... E não, Deus não me prometeu nada. Ele só falou assim, ó, vem do jeito que você tá. E o meu coração gritava por Jesus. Eu fui, assim, passando por diversas barreiras. E o mais louco de tudo é que hoje eu posso olhar pra minha vida e ver que tudo que eu queria no Big Brother, Deus me deu. Eu queria um apartamento e morar na Barra, eu tenho apartamento e moro na Barra. Eu queria um carro, eu tenho um carro. E eu não precisei entrar em algo que fosse me distanciar dele, porque eu vi a própria mão de Deus na minha vida. Isso foi surreal, porque era algo que eu queria, mas talvez naquele momento eu não estaria nem pronta para ter tantas coisas que eu quisesse. E eu entendi que... Deus poderia até me dar o carro, o apartamento, mas Deus nunca vai te dar nada que vai te roubar dele. Então, até o que você quer, tem um tempo certo para te dar. Então, o carro que eu queria, hoje eu tenho o carro que eu queria. Hoje eu moro no apartamento que eu queria. E não foi no momento que eu queria, mas foi da forma que Deus já tinha preparado para mim. Então, eu não precisei entrar num programa para poder ter aquilo que eu queria. O próprio Deus me sustentou de formas sobrenaturais e fui conseguindo trabalhar, né, na internet de várias formas. Então, assim, o meu testemunho, assim, basicamente, assim, a minha conversão
ela foi isso. Na verdade, quando a minha chave virou, né? Que foi essa transição do Big Brother e tal, foi tudo na pandemia, tudo aconteceu na pandemia. Eu me converti online, era culto online, era tudo online, era reunião no Zoom. Inclusive, o meu namorado, eu me converti com ele pregando na reunião do Zoom online. Foi através da palavra que ele deu, e hoje a gente tá namorando. E quando eu olho pra trás, eu falo assim, cara, como foi bom não ter feito a minha vontade, mas ter vivido a vontade de Deus. Porque a minha vontade, aos meus olhos, elas até me levaria pra lugares que aos meus olhos pareciam bons, né? Nossa, entrar no Big Brother, ter carro, dinheiro, fama e fazer aquilo ali, porque você planeja a sua vida muito bem. Só que esses lugares começam a te levar pra ruínas. Tipo, eu tive 2 relacionamentos, assim, péssimos. Olha o que eu tive capacidade de escolher pra mim, porque eu não sabia o que eu era. Sabe? Olha como eu me submeti a apanhar numa relação de um namoro, sabe? A permitir ficar bêbada, diversas formas para ele poder transar comigo da forma que ele queria, ser tratada como um objeto, porque eu não sabia quem eu era. Então, assim, a minha ficha caiu, tipo, cara, olha as escolhas que eu tenho pra mim. Tipo, eu acho que são boas, mas elas não são. Então, pera, eu já tentei tanto do meu jeito, por que eu não posso agora tentar da forma que Deus tem? Então, aquela passagem que Jesus entra na mesa, derrubando a mesa, expulsando os salteadores. Cara, eu vi Jesus fazendo isso na minha vida. Porque ele falou... Essa casa aqui é pra ser um templo de oração e vocês estão corrompendo ela. Isso aqui era pra ser casa de oração e vocês estão fazendo venda na minha casa. O que eu fazia comigo mesmo era uma prostituição. Eu postava foto quase seminua, porque eu queria a aprovação das pessoas. Eu postava foto na internet praticamente pelada, porque eu me sentia uma mulher tão vazia, tão sem valor, que a única forma que eu via de valor em mim era mostrar meu corpo. Porque era a única forma de valor que eu via em mim. E hoje eu tenho prazer em mostrar os livros que eu leio, a palavra de Deus, o meu devocional, quem eu sou, a minha identidade. Aquilo, sabe, que as pessoas veem em mim. Você tem que se colocar à venda, né? Exatamente. E do tipo, de buscar a aprovação das pessoas e tal. E aquilo destrói a identidade da mulher. Porque hoje a mulher, que ela faz questão de mostrar o que ela tem, os bens que ela tem, a roupa que ela tem, se ela tem bolso de marca, se ela não tem, a foto seminua, isso só mostra o valor que ela não enxerga nela. E era isso que aconteceu comigo. Então, Jesus, ele entrou dentro do meu templo, derrubando... Gente, as pessoas falam, ai, quando você se converte, é tudo maravilhoso. Eu sofri uma pressão, assim, parecia que estavam arrancando coisas de mim. Chegou um tempo que eu me olhava no espelho, bateu uma crise de identidade absurda, porque a minha mente enxergava a Isabela antiga ainda. Sendo que Jesus já tinha restaurado dentro de mim, só que a minha fisionomia ainda era a mesma. Loirinha, mesmo corpo, da mesma forma, usando a mesma roupa. Porque a gente pensa, não, se converteu, aí vai botar um vestido até o pé, vai botar saia. Não, eu me converti, me apaixonei por Jesus. Eu continuava de cropped, continuava pra igreja de cropped. Eu precisava de pessoas pra me discipular ali, Bela, aqui, ó. Não pode ser pedra de tropeço na vida de pessoas, tá bom? Então, com amor, foram me discipulando ali. Mas por dentro, eu já era a menina dos olhos de Deus. Por dentro, já tinha minha identidade. Só que as pessoas de fora, quando olhavam pra mim, toda tatuada, loira, não sei o quê... Isso aí não é crente de verdade, não. Quando eu cheguei na igreja, falaram assim pra mim, essa menina não dura 2 semanas. Diretamente do mundo. Porque ninguém tava sabendo que tava girado por dentro. Então, quando você conta o seu testemunho, que você trouxe toda essa bagagem, eu vi que Deus primeiro, ele tratou dentro. Ele expulsou tudo que não era meu de dentro. Aqui, ó, não, isso aqui não serve, derruba. O seu templo é feito pra ser casa de oração, não é templo de venda. Não é pra você ficar se vendendo, se prostituindo na internet, buscando amores vazios que não te preenchem, buscando a sua própria vontade. Então, quando eu entendi que Deus, ele precisava me desconstruir. E o meu último, não, a gente sempre tá em desconstrução, né? Acho que quando eu tirei o loiro do meu cabelo, que eu comecei a fazer transição, que eu tô isso aqui, eu falei assim, gente, isso é muito tratamento de Deus, porque eu nunca, assim, na minha vida, eu pensei que eu fosse permitir ser tão transformada por Jesus. E, tipo assim, tive diversas experiências e pessoas falando que eu tava querendo... que eu era uma farsa, que eu era, tipo, que eu não era crente de verdade. Porque, olha, umas aparências, né? Realmente, se olhar pra mim hoje, eu não tenho cara de cristã. E que bom que eu não tenho, porque aí eu posso alcançar pessoas que realmente acham que o cristão, ele tem um formato específico, que ele tem uma forma específica. Não, Jesus quer usar você da maneira que você tá, da maneira que você é. Mas, claro, né? Venha como estás, mas no caminho eu te transformo. Então, o Senhor fez e Ele vai fazendo isso comigo à medida que a gente permite. Só que eu entendi que a Isabela que eu construí, que eu me permiti me tornar durante o meu passado, foi uma construção minha para ser aceita pelas pessoas. Deus não me chamou para ser aceita pelas pessoas, Deus me chamou para ser aceita por Ele.
É muito diferente quando você entende isso. Então, hoje, eu tenho prazer de ser eu. Assim, quando Deus restaura a sua identidade, você tem prazer em ser você. Você não quer mais ser uma cópia. Você não quer mais falar como fulano fala. E aí, agora, voltando para... Por que eu falei que... As pessoas devem estar super curiosas, né? Por que eu falei que eu tinha trauma de igreja? Eu tinha trauma de igreja, tinha trauma de pastor. Eu odiava. Primeiro, por esse momento de dízimo, de oferta. E segundo, porque eu cheguei numa igreja, né? Umas que eu ia bem reteté com meu pai. E eu tava nessa época de, televisão, fama, não sei o que lá, porque meus olhos só estavam nos bens, né? E não na eternidade. E aí, naquele momento de oração, meu pai, vamos lá, o pastor vai orar por você e tudo mais. E aí, quando o pastor foi orar por mim, aí ele botou a mão em mim e falou assim, Deus tá me revelando que você vai ser uma grande pastora. Aí eu fiquei uma pia da vida ainda. Eu virei pra ele, eu falei pro pastor assim, muito obrigada, mas Deus tem coisa melhor pra mim. Eu vou entrar no Big Brother, eu vou ser atriz, Deus tem coisa melhor pra mim. Eu lembro que eu falei pro pai assim, muito obrigada, Deus tem coisa melhor pra mim. Tipo assim, Deus, tipo assim, sabe? Eu nunca pedi pra estar aqui, eu nunca pedi pra pregar o evangelho, nunca foi o meu sonho de vida. Mas eu entendo que existe uma palavra na minha vida. Existe um propósito. Exatamente, antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, que me traria pra esse lugar. Então, assim, na minha vida, eu sempre quis traçar o meu plano. Sempre quis viver a minha maneira. Não, eu traço meu plano de vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando você se converte, Deus te alinha ao plano dele. E Bela, e quando você se desvia do plano dele? Ele cria um plano adicional para fazer você voltar pro plano original. E é como o Waze, né? Recalculando a rota. Toda vez que você sai recalculando a rota. Então, eu vejo que até cuidado de Deus, né? Eu ser comunicadora, fazer teatro várias vezes, fazer dança, sempre estar lá gostando da comunicação. Isso foi um tratamento de Deus, um preparo de Deus para que hoje eu estivesse pregando e ministrando a palavra. Então, hoje eu aceito tudo que Deus tem para mim, né? E uma coisa que Deus sempre fala comigo é, cara, na maioria das vezes o Senhor vai fazer as coisas que a gente não quer. Tudo que eu vivo hoje, eu não queria, sabe? De trabalho, de ministério, de tudo. Se eu, da minha sã consciência, fosse escolher algo para eu viver, não seria o pastoreio, a pregação, não seria. Eu nunca quis isso. Mas é a vontade de Deus, e para mim é gratificante pensar que eu quero ser como Paulo, como você também falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, porque quando você olha com os olhos naturais, talvez viver aquilo que você gostaria seria muito bom. Mas quando você olha com os olhos espirituais, sabe que a sua vida não é aqui, a sua vida é na eternidade. Então, se a minha casa não é aqui, na terra, ela é no céu, eu preciso cumprir o que eu preciso aqui na terra para poder chegar lá e ganhar o meu prêmio celestial. Então, você já passa a tirar os olhos carnais, os olhos humanos, e que, infelizmente, hoje é a minha geração, né, de jovens, olha o momento, não entende, tipo, sexo só depois do casamento. Não entendem, tipo, diversos quesitos, né, que não são impostos, porque Deus não te obriga a nada. E, na verdade, eles existem para proteger você. Exatamente. Porque imagina, quando você começa a se relacionar sexualmente com um, com outro, com fulaninho, no final você não sabe quem você é. Exato. Você se torna um pedaço de cada relacionamento que você teve. E você não sabe quem é a sua identidade, qual é a sua identidade, qual é a sua essência, porque você está perdida. Você se entregou a tantas pessoas que você não sabe o seu valor mais. Exato. Então, quando Deus ele fala, né, regras que as pessoas acham que na verdade, é Deus dizendo, eu estou cuidando de você. Eu estou protegendo para que você não venha se ferir, você não venha se machucar. Então, quando Deus diz sexo só depois do casamento, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está blindando você de sofrimentos, porque quantos sofrimentos o sexo ele vai gerando? Uma dependência emocional. Claro. Você acha que o relacionamento só está pautado nisso. Exato. E aí o relacionamento se torna fútil, volátil, apenas baseado no sexo, quando, na verdade, um relacionamento ele deve ser baseado no amor, no respeito, no cuidado. E quando você tem o sexo no relacionamento, você não tem tempo para avaliar essas coisas. Exatamente. E aí, quando o sexo acaba no casamento, você casa. O amor acaba, porque o relacionamento sempre foi baseado no sexo. Exato. Então, a gente precisa entender que existem algumas coisas que Deus fala que é cuidado, que é proteção. Quando Ele diz pra gente não amar o vinho, Ele está dizendo quantos malefícios a bebida traz. Quantos malefícios ela traz.
faz famílias serem dilaceradas, famílias serem destruídas, tudo por causa do álcool. Sim. E eu não tô falando de drogas pesadas, eu tô falando do álcool, uma droga lícita que todo mundo pode consumir, mas Deus está protegendo a gente. Exato. Não, e o prazer do mundo... Eu vivi os dois lados, né? Eu vivi o mundo e hoje eu vivo com Jesus. E ninguém entende assim, mas por que você troca? Cara, o que a gente vive com Jesus não se compara ao o que o mundo te dá. Não se compara. É vazio demais. É vazio demais. A maioria das pessoas lá, elas só estão tentando preencher com coisas externas, sabe? Buracos de quem elas realmente não sabem quem elas são. Buracos que faltam dentro de si, de personalidade, de identidade, de caráter. Então, assim, hoje, olhar para várias pessoas ali usando drogas, sabe? MD, bebidas, balas, enfim. Eu olho e falo assim... Eu queria que essa pessoa enxergasse como eu agora posso enxergar. Porque é muito triste. É a realidade que a gente vê hoje, sabe? O prazer rápido, o prazer momentâneo, a pornografia, sabe? O sexo indiscriminadamente com todo mundo. Então, assim, sabe? Será que essas pessoas não conseguem olhar pra dentro de si e entender, cara, o que tá faltando em mim que eu tô tentando preencher com tanta coisa? Sabe? Eu acho que é esse olhar, acho que são pessoas que, quando você não sabe a sua identidade, né? Você não sabe o que você merece. E você quer buscar qualquer coisa. E aí você vai aumentando aquele nível de prazer, porque não te satisfaz. Mas hoje, um copo de bebida alcoólica hoje não satisfaz, porque precisa ser 2, amanhã 3, e depois 4, depois uma garrafa de uísque, porque o limiar do prazer ele vai aumentando. Mas, na verdade, quando você olha para Jesus, o prazer ele é simples. A vida com Jesus é olhar um céu, sentir um vento, uma brisa. Então, tem pessoas que já ser grato. É ser grato, já não usufruem mais disso, sabe? Então, eu falo, cara, minha vida, ela não é aqui. Então, pode me cancelar, pode falar. Eu já fui cancelada quando era do mundo. Então, eu falei que me cancelar crente pra mim é o de menos. Então, assim, o que eu puder fazer pra poder pregar o evangelho a toda criatura, independente do que você vai pensar de mim, pode me achar ridícula aqui na terra. Claro, lá no céu minha recompensa está lá. Então, assim, você para de pensar no que as pessoas estão pensando. Se converteu, agora... Sim. Não. É muito gostoso. Você vê a sua transformação e vê que você odeia a pessoa do seu passado. Eu olho pro meu passado e falo, cara, que menina ridícula. Como que, sabe? Não entra. Como que eu me... E hoje eu tenho prazer em quem Deus tem me tornado. E esse é o verdadeiro evangelho, né? A sua capacidade de você ver aquilo que Deus está transformando em você e a capacidade que você tem de transformar a vida de outras pessoas. Porque a nossa vida não se baseia na gente, ela se baseia na nossa capacidade de transformar outras pessoas. Porque foi isso que Jesus fez. Exatamente. É por algo maior do que nós. E quando a gente entende isso, a gente entende também o sentido real da felicidade. Porque a felicidade nunca está em alcançar apenas os nossos desejos. Se você quer o carro, Deus te dá o carro. Aí depois você quer um carro melhor. Você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você tem. Porque a necessidade sempre vai aumentando. Você vai vendo, agora lançou um carro novo, então preciso ter esse carro novo. Então, a felicidade, de fato, é quando você, muitas vezes, coloca a sua dor no bolso e você é útil para a vida de alguém. É quando você aprende que a sua vida, ela nasceu, ela existe por um propósito maior do que você, maior do que as suas vontades. Eu tenho uma amiga que diz que foi algo assim, que foi divisor de águas para minha vida, que a vontade de Deus, ela é imensa, muito grande. E a minha vontade é muito pequenininha. Não tem como eu realizar a minha vontade e dizer, Deus, encaixa a sua vontade, que é grande, imensa na minha vontade, não vai caber. Agora, se eu disser, Senhor, realiza a sua vontade, e se couber aquilo que um dia eu sonhei, aquilo que um dia desejei realizar, o Senhor consegue encaixar talvez um sonho, um desejo, um capricho, um cuidado na vontade dele. Então, a melhor coisa que a gente faz é se render à vontade de Deus. E quando eu fiz isso, isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu falei assim, Deus, eu peguei uma folha de papel em branco. Eu me lembro que eu estava com Deus em casa, meus pais tinham saído. Eu peguei uma folha de papel em branco. Eu falei assim, Deus, está aqui. Eu sou essa folha de papel em branco. E eu vou assinar embaixo. Porque eu autorizo o Senhor a escrever na minha vida e na minha história aquilo que o Senhor quer. O Senhor escrever na minha vida a tua vontade. E eu lembro que eu falei assim para Deus, Deus, eu tenho tanta vontade de casar, mas eu te entrego a minha vontade. Eu tenho tanta vontade de ter uma casa, mas eu te entrego a minha vontade. Eu tenho tanta vontade de ter um carro, mas eu te entrego. Eu tenho tanta vontade de ter filhos, mas eu te entrego. E eu me lembro que eu entreguei. Eu falei assim, Deus, porque o que vale para mim é que a tua
tua vontade se cumpra na minha vida. Amém. E eu lembro que naquela época também tinha lançado há um tempo atrás já aquela música do Davi Sasser. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu abro mão daquilo que eu desejo, daquilo que eu sonho, a fim de que o Senhor cumpra a tua vontade na minha vida. E eu me lembro que, a partir dali, Deus começou a fluir na minha vida de uma maneira diferente. E a vontade de Deus se cumpriu? Tem se cumprido? Tem. Mas eu vou te dizer, Ele me deu uma família. Amém. Ele me deu uma casa. Ele me deu um carro. E Ele tem me dado tudo aquilo que um dia eu sonhei. Amém. Porque os meus sonhos podem se encaixar nos sonhos dEle. Agora, não queira viver os seus sonhos e achar que os sonhos de Deus vai se encaixando dentro dos seus sonhos. Isso não é possível. E quando você realiza a vontade dEle, Ele vai te dar muito mais, infinitamente mais, de tudo que você pediu, de tudo que você pensou, pelo poder dEle que opera em nós. Sim. Né? Exatamente. Cara, hoje, antigamente a maior alegria era, nossa, preciso ter muito dinheiro na minha conta, preciso ter muitos seguidores no Instagram. Cara, hoje o que eu mais falo, assim, só não me afasta da tua presença, pode me tirar tudo. Eu só quero paz para dormir, eu só quero levar pessoas para você. O meu propósito grita, assim, dentro de mim, sabe? E tudo que eu pensei que eu não poderia ser... É que, gente, o Jesus, eu olho pra ele e eu falo assim, cara, Senhor, você é muito brincalhão. Tipo assim, a pessoa que não teve nenhuma referência de família... E aí o Senhor fala, você vai ser referência de família. Uma pessoa que não viu nenhuma referência de casamento, o Senhor fala, você vai ser uma referência no seu namoro, no seu casamento. Você vai ter um homem que te honra, um homem que não te trai. E eu, sabe, parece meio antagônico, né? Eu olho uma coisa e Deus me oferece, mas como? Não tive base, não tive... nunca tive presencialmente, nunca presenciei isso. E Deus fala, eu que te instruo, sou eu que faço. Mas sabe por quê? Porque eu creio que Deus, quando Ele chega realmente na vida de uma pessoa, a partir de você, talvez nunca nenhum casamento deu certo na sua família, mas a partir de você, amém, vai ser o primeiro casamento a dar certo. Exato. Talvez nunca ninguém na sua família prosperou, mas a partir de você, você vai ser a primeira pessoa a prosperar. Porque através da sua conversão, Deus está quebrando uma maldição sobre a sua família. Amém. E você vai ser a primeira de muitas e das próximas gerações. Sim. Porque bendita será as próximas gerações. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é aquele que quebra, que transforma maldição em bênção. Então, tudo aquilo que o diabo quis amaldiçoar na sua família, destruindo casamentos, trazendo relacionamentos tóxicos para você, Deus vem e diz, eu tô quebrando esse ciclo. A partir de você, você vai ser a primeira a prosperar. Você vai ser a primeira a ter um casamento bem-sucedido. Você vai ser a primeira a ser uma referência de família. Porque Deus, Ele é especialista em quebrar maldição. E eu creio que tem mulheres que estão nos assistindo aqui, que a partir de você, Deus está quebrando ciclos de maldição, e a partir da sua vida virá um ciclo de bênção, de uma nova estação e do novo de Deus sobre você. Amém. Nossa, amém. Glória a Deus. Não, é muito bom, gente, falar de... É muito bom, eu acho que tudo que a gente pode falar na nossa vida é do que Jesus faz na nossa vida. Exato, é experimentar. É incrível, é incrível. Acho que o nosso maior testemunho é falar daquilo que Jesus fez. E o fruto, por exemplo... Uma laranjeira, ela não tem um título, eu sou uma laranjeira. O fruto, ele fala por si só. Por si só. Sua vida vai contar por si só, né? Não é uma vida de aparência. Hoje eu tenho, assim, se eu falar pra vocês, tenho 2 anos e meio de convertida, né? E Deus acelerou completamente minha vida, assim, de uma maneira sobrenatural. Se eu rolar meu feed do Instagram, assim, não é coisa que eu fazia lá no passado, que foi muito rápido. Então, tem pessoas que ainda vão te enxergar com aparência, mas porque não enxergam a capacidade daquilo que Deus está gerando dentro de você. Sim. Então, se você acredita, se você entende aquilo que Deus está gerando em você, só confia. E eu tenho feito isso, eu não preciso provar nada pra ninguém, sabe? Podem tentar me diminuir, podem tentar me rebaixar. A vida, ela é assim, né? Dentro e fora da igreja. Podem tentar fazer o que for. Ei, o seu fruto, ele fala por você. Exato. O que Jesus tem pra sua vida fala por você. Nada é capaz de impedir aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Nenhuma pessoa, nem mãos
humanas não são capazes de destruir aquilo que foi gerado na eternidade. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Cara, podem tentar chegar, podem tentar destruir, podem tentar falar, mas nada é capaz de mudar a palavra de Deus sobre a sua vida. Exato. E é isso que a gente tem que ter a firmeza. Bom, tá tudo dando ruim, mas eu tenho uma palavra. Tá tudo desmoronando, mas eu tenho uma palavra. Então, essa ser sustentado convicção pela palavra de Deus. E deixar que Deus, ele tá cuidando de tudo, ele vai cuidando do restante. E ter prazer em quem você é. Isso é muito importante. Verdade. Ai, muito bom! Maravilhosa, amo você. Também. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham sido abençoadas. Um pouquinho, né, da nossa história, da nossa vida. E, assim, isso é algo que só Deus pode fazer na minha vida e na vida da Jennifer. Não tem outra explicação, assim, nada. E cada história é uma história. Né? Deus, ele não despreza nada. Ele não despreza nada na sua história. E até aquela área da sua vida que você tem muita vergonha, Deus vai usar para a glória dele. Exatamente. Para o louvor dele. Porque Deus, ele vai usar as suas cicatrizes como lugar de autoridade. Você vai dizer, eu já passei por isso e eu sobrevivi. Você vai sobreviver também. Eu já passei por isso e eu tive uma experiência real com Jesus. Você também vai viver. Eu já passei por isso, mas agora eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E você também vai dizer isso. Amém? Amém. Então é isso, eu queria deixar aqui um recado para você que tá vendo. Sabe essas áreas da sua vida que você fala assim, é impossível? Eu sinto que eu vou ser isso aqui, mas é impossível. É essa área que o Senhor vai transformar. Isaías 43 fala que ele abre rios no deserto. Então, nesse seu deserto... ermos. Exato. Nesse teu deserto é o lugar que Deus vai abrir para você ser uma referência. No lugar da sua dor é onde Deus vai te dar autoridade. Então, não tenha medo de ser você, não tenha medo de fazer aquilo que Deus está te chamando. Ainda que você não tenha a aparência, fique com a essência, porque isso vale muito mais para Jesus. Com certeza. E eu quero dizer para você, mulher, que não importa o que digam, não importa o que façam, se o céu validou você, não serão os homens que vão invalidar o que Deus já validou. Se o céu olhou para você e derramou sobre você algo único, uma unção específica, não vai ser homens, não vai ser situações que vão tentar impedir aquilo que Deus já determinou. Então, levanta, continua. Vão ter perseguições? Existirão perseguições. Sim. Vão falar mal de mim? Vão falar muito. Vão ter situações para te parar? Existirão. Mas permaneça e prevaleça, olhando para quem te chamou, porque quando Jesus ele foi tentado no deserto, ele precisou se lembrar de quando ele foi batizado no Jordão, porque no Jordão Deus rasgou os céus e disse, tu és o meu filho amado em quem eu me alegro. Então, quando as tentações, as lutas, as resistências no mundo espiritual para te impedir de você viver o seu chamado chegar, lembre-se o que Deus disse para você no Rio Jordão. Tu és a minha filha amada, em quem eu tenho alegria e em quem eu vou cumprir o meu propósito. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.